quem cuida daqueles que cuidam dos outros? Com o envelhecimento da nossa sociedade, o IBGE mostra, por exemplo, que o número de familiares que se dedicavam a cuidados das pessoas de 60 anos ou mais saltou de 3 milhões e 700 mil em 2016 para pouco mais de 5 milhões em 2019. E essa função de cuidador familiar pode desencadear sintomas depressivos, gerar situações estressantes. Mas e os cuidadores profissionais? Será que eles também não têm algum tipo de sintomas, de situações difíceis? Humanamente, programa da Band News FM, que é feito sempre em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, hoje volta o seu olhar para os cuidadores, sejam eles familiares ou profissionais. E para isso, nós contamos sempre com as mais atenciosas análises do psiquiatra Daniel Barros. Oi, Dani. Oi, Ellen. Tema também muito atual, né? Você falou aí na abertura de pular de 3 milhões para 5 milhões em 2019. O que será que não aconteceu depois da pandemia, né? Como é que será que não estão esses números agora? Porque em 2019, 2020, com a pandemia, a gente lembrou que os idosos existiam, né? Parece que os idosos estavam meio lá, cada um no seu canto, meio esquecido. De repente, meu Deus, o vô, quem que cuida do vô? Como é que tá a avó? E eu não sei o que isso pode ter causado nessa demografia aí dos cuidadores, mas de fato o impacto de quem tem na saúde mental, emocional, de quem tem essa responsabilidade, pode ser grande. Espero que hoje, ao longo do programa, a gente tenha dicas de como lidar melhor com essa situação, como conduzir, né, essa situação que me parece meio inevitável com o envelhecimento da população. Pois é, aliás, lembrando aqui, né, Daniel, que essa também é mais uma sugestão de ouvintes aqui para a gente. Nós fizemos programas em que falamos da demência, da prevenção de demências, e aí chegavam lá nos comentáriozinhos dos ouvintes dizendo: ah, mas e de quem cuida dessas pessoas? Vocês não vão falar, não? Vamos falar sim. E para nos ajudar a falar de quem cuida, está aqui conosco a psicóloga, doutora pela Faculdade de Medicina da USP, colaboradora do programa Terceira Idade, o Proter, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Juliana M. Iocomiso. Juliana, super obrigada por estar aqui conosco. Oi, Ellen. Oi, Daniel. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês falando desse tema que é tão caro para mim, com certeza tem que ser muito caro para todos nós mesmo. Pois é, Juliana, e eu quero começar fazendo essa distinção entre um cuidador formal e um informal. A diferença está só na carteira assinada ou não? Olha, Ellen, a distinção entre cuidador formal e informal, por incrível que pareça, não existe um consenso geral, né? Existem definições, como da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, mas a gente pode, em termos gerais, realmente separar o cuidador formal e o informal como pessoas que o cuidador formal é sim aquele que tem um vínculo de trabalho, um contrato profissional, né? Então, existe algum tipo de acordo, geralmente envolvendo uma remuneração, né? Entre ele e a família que contrata, família do paciente, da pessoa doente, e enquanto que o cuidador informal, e que na nossa realidade a imensa maioria, cuidador informal é geralmente alguém próximo àquela pessoa que está doente ou precisando de cuidados, geralmente é alguém da família, um amigo, às vezes um vizinho, né? E não existe essa situação formal de contratação. Então, ele está ali cuidando por um dever, às vezes, afetivo ou de laços familiares. Esse é o cuidador informal. Mas tem essa coisa que você falou, né, um dever. De alguma maneira, o cuidador informal, ele está nesse vínculo por alguma sensação de dever, né? Eu devo porque é meu pai, porque é meu esposo, porque é minha esposa. E isso já traz um certo peso, não traz, Juliana? Porque uma coisa é você dever porque a pessoa te paga e você deve fazer o trabalho, né? O cuidador formal tem que fazer porque está sendo pago para isso. Se ele quiser, ele pede demissão, teoricamente. Sim. O sujeito que tem o dever afetivo não tem como se demitir, né? Exato. E aí, dessa questão dá para desenrolar vários
várias coisas que os cuidadores informais acabam tendo que enfrentar, né? Pensando nesse senso de dever, de fato, existe muitas vezes, às vezes não, né? Algumas poucas vezes é assim, a família decide que aquele membro da família ali é o que tem mais tempo ou espaço para cuidar, então ele cuida e não necessariamente ele próprio, né, intrinsecamente está sentindo um dever, às vezes é meio que ele é colocado ali, mas a imensa maioria é sim aquela pessoa que, por um motivo ou por outro, tá? Isso daí não tem muito uma regra, pode até ser por um extremo ou por outro, mas se sente sim nessa obrigação de cuidar daquela pessoa. Pode ser justamente por um senso enorme de gratidão para com aquela, né, aquele familiar, e aí sente que precisa dar de volta, ou às vezes sente até como uma forma de reparar um relacionamento que não era tão bom. Então, às vezes um filho que precisa cuidar de um pai e de uma mãe, né, e se sente ali como aquele momento em que ele pode resgatar de alguma forma, né, transformar um pouco aquele relacionamento que ele tinha. E um outro ponto que eu acho que é interessante já comentar do que você falou, Daniel, é que diferente, né, de um trabalho que a gente pode se demitir ou o nosso chefe não está gostando, manda a gente embora, né, e o cuidador informal não pode fazer isso, é que a realidade dos cuidadores informais é justamente uma sobreposição de função, né? Então, ele não pode também, na imensa maioria das vezes, se ele trabalha fora, ele também não se demite para cuidar, para poder se dedicar a cuidar. É um acúmulo de trabalho, né? E aí ele tem lá suas horas de trabalho na profissão dele, na carreira dele, e ele ainda tem que cuidar, e isso principalmente quando a gente fala de filhos cuidadores, que são ali junto com os cônjuges, a imensa maioria, né, dos cuidadores informais, e isso favorece demais o que a gente chama de um burnout do cuidador, né, da sobrecarga do cuidador, porque ele justamente tem que assumir essa função de cuidar como um trabalho também, e aí está também sujeito à sobrecarga. Eu vou tentar começar aqui pelo que você falou do certo dever, porque justamente eu estava estudando aqui, me preparando, e uma coisa que eu me deparei é o seguinte: quando você doa o seu tempo, a sua atenção para uma outra pessoa, foi uma frase que eu vi, sem você querer ou sem você poder, é meio como se estivesse dando um cheque em branco, assim, e esse cheque em branco ele está sem fundos, né. Essa relação ela já não começa meio que desproporcional, ou seja, esse cuidador informal, ele já não começa meio que com uma carga emocional ali que muitas vezes ele não tem? Olha, sim, e dependendo da questão de saúde que ele está tendo que abordar, né, que ele está tendo que se ver às voltas com, né, e quando a gente fala de paciente idoso, a gente muitas vezes vai falar de demências, né, que vocês sabem bem, já abordaram aqui no programa, eu acho que entram outros fatores, né, que complicam mais ainda, porque ele não está mais tendo que lidar só assim, né, entre aspas, com o familiar dele, né? Ele está tendo que lidar com uma nova condição também de saúde, que tem sintomas, né? E quando falamos de demência, tem sintomas que envolvem alterações de comportamento, que envolvem uma perda da independência da pessoa, perda da autonomia. Então, ele vai ter que, muitas vezes, também ter que lidar com um familiar que também já não é mais da mesma maneira, né? Ele vai ter que, às vezes, assumir a função, e tô pensando principalmente aqui, cuidadores filhos, né? Ele vai ter que meio que assumir essa função de cuidar e ser o dono da palavra, decidir pela pessoa, né? Então, imagina um filho lá que o pai sempre foi, né? O patriarca da família, decidia tudo. Para esse filho ter que começar a assumir essa função de falar sim e não para o pai, tirar a chave do carro, porque o pai não pode mais dirigir, né? Ter que não deixar o pai assumir mais funções, às vezes, sei lá, da empresa familiar, né? Tudo isso conta muito também, né? Para o cuidador, acaba sendo um ponto de sofrimento muitas vezes, esse ter que sair desse papel de filho e ter que assumir um outro papel que é
que é diferente e que na dinâmica, na relação também pode complicar, porque a pessoa que está doente também, obviamente, não vai necessariamente aceitar todas essas mudanças da forma mais natural, né? Vai ter uma resistência, e aí cada caso um caso da maneira como vai ser essa resistência, né? É interessante você trazer isso, né, Juliana, porque é um elemento meio óbvio, mas que não está assim necessariamente na nossa consciência no primeiro momento, mas se alguém está se tornando cuidador, é porque alguém está precisando de cuidados. E precisar de cuidados, né, significa uma perda de autonomia, um adoecimento. Então essa pessoa está tendo que lidar ao mesmo tempo com o adoecimento na família. Uma coisa é você lidar com o adoecimento na família. Puxa, meu pai está doente, minha mãe está doente. Isso já é ruim. Aí tem essa outra camada. Meu pai está doente, minha mãe está doente. E eu tenho que me desdobrar entre meu emprego e ainda cuidar dele. Ou, eventualmente, eu já estou desempregado e por isso eu assumo isso. E a família toda espera que eu cuide. Então, são vários sofrimentos aí em cadeia e que ficam sobre esse cuidador informal, né? Exatamente. E aí os trabalhos mostram que o cuidador informal ele está muito sujeito a sintomas de depressão, de ansiedade, né? Tem estudos que mostram uma perda da qualidade de vida também desse cuidador, o impacto na saúde física também, porque pode começar a afetar principalmente medidas de sono, né? Os estudos mostram uma grande piora da qualidade de sono, né? A partir do momento que você começa a cuidar, né? Então, é o que você falou também, né, Daniel, no começo. Imagina no pós-pandemia, em que muitos de nós já tivemos problemas de sono por si só, né? Imagina ainda tendo que assumir essa função de cuidar. Então, acaba que, assim, o cuidador vai ter que assumir os cuidados com alguém da família, mas também vai ter que ficar mais de olho nos cuidados consigo próprio, porque se ele também não estiver bem, né, ele também não vai conseguir cuidar. Então, é sim uma nova função que traz muitas coisas para serem olhadas. É algo muito difícil para muitos cuidadores esse cuidar de si, porque parece que é egoísmo. Ah, como é que eu vou tirar uma horinha do meu dia para fazer uma massagem, uma meditação, ir para academia? Eu não posso deixar meu pai aqui que está doente, não sei o quê. Como que a gente consegue mudar esse olhar, né, de que cuidar de si não é um egoísmo? Qual a importância desse olhar para si quando você cuida de outro? Uhum. Olha, essa é uma pergunta maravilhosa, né? Como a gente mudar esse olhar é uma coisa que é muito parte do nosso trabalho, da gente que trabalha com cuidadores, né? Como fazer isso acontecer. Uma coisa que a gente percebe e que os estudos também mostram é que algumas características prévias já do cuidador, né, do jeito dele ser, também podem interferir. Então, por exemplo, existe um fator de personalidade que a gente chama de neuroticismo, né, que é basicamente o quanto a gente se impacta demais com as coisas que acontecem, o quanto que isso deixa a gente muito mexido emocionalmente, quanto que a gente se preocupa com o que o outro pode pensar ou dizer, e o quanto que isso permeia e pontua um pouco nossas ações, né? Pessoas que têm um nível mais alto de neuroticismo e que são cuidadores, eles tendem a sentir-se menos capazes de cuidar, eles têm maior risco de sobrecarga do cuidador, eles acabam precisando de mais suporte para cuidar, né? E aí um suporte muitas vezes emocional. Então esse cuidador muitas vezes vai precisar, por exemplo, de uma psicoterapia, porque para ele a tendência é que esse limite de dizer não, eu preciso dessa horinha para me cuidar, eu preciso dessa horinha para fazer algo que eu gosto, que eu sei que me faz bem. Isso é mais difícil para o cuidador que tem um alto nível de neuroticismo, por exemplo, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito estudo de fora, né, sobre cuidador, e eu acho que aqui nosso meio tem características muito particulares, né? Eu acho que a gente tem também um fator cultural, né? A gente é uma sociedade que valoriza muito a família, de estar próximo, de ver o quanto que é importante a gente estar ali pelo familiar, né? Enquanto que em outros lugares, em outros países, não é tão, talvez não seja tão afetivo, tão comum, né? Do filho estar perto do pai, de ir lá comer um almoço no domingo, sempre todo mundo junto, né? Então, eu acho que aqui a gente ainda tem esse aspecto também vivencial
de um sofrer mesmo, né, importante com relação a gente sentir que não está conseguindo fazer algo ou sentir que poderia fazer mais. E às vezes esse sentimento pode fazer com que a gente pense, né, num primeiro momento, que o melhor a fazer para cuidar daquela pessoa é estar ali 100% do tempo e esquecer todo o resto da nossa vida, o que não é. Né? A gente tem que se cuidar sim, a gente tem que ter esse tempinho para a gente, porque senão a gente adora usar aquela expressão da máscara de oxigênio no avião, né? Se a gente não põe primeiro na gente, a gente não tem como pôr a máscara no outro. Então, se a gente não tiver minimamente bem, como que a gente vai cuidar? E existem trabalhos que mostram isso também. Se o cuidador está melhor com ele mesmo, ele também consegue oferecer melhor de fato, né? Ele acaba mesmo fazendo com que aquele familiar que está doente, ele tenha menos alteração comportamental, que ele precise ir menos ao médico e ter intervenções medicamentosas. Então, é real, né? O cuidador realmente precisa estar melhor para poder cuidar. E tem algumas soluções que eu vejo na prática, né, do que a gente vê no consultório entre os pacientes. Uma delas que é muito comum é a pessoa que precisa de cuidados fazer o rodízio entre familiares, né? Então, ou o idoso, a gente está falando de idoso, mas enfim, o doente, ele passa uma temporada na casa de cada filho, né? Ou cada filho vai lá uma temporada na casa dele. Queria saber se você, se isso funciona, enfim, se isso de fato ajuda. Me parece que para quem está no rodízio é melhor, porque você vai passar ali um tempo mais tranquilo, né? Quer dizer, você não vai ficar aquele cuidador 24/7. Agora, quando isso não é possível, a segunda pergunta é, eu já vi também, e até já estimulei isso, não sei se eu fiz certo ou errado, o paciente estava tratando comigo, porque estava doente, era cuidador, e aí eu disse, você precisa de folgas. Você precisa de folga na vida, porque esse é uma das angústias do cuidador. Ele não tem folga, ele não é CLT, ele é 24/7, é o pai dele, é a mãe dele, está o tempo todo lá. Então, ou sei lá, uma vez por semana você não vai ficar alguém, ou vai contratar só o cuidador para a noite, pelo menos 2 noites, você vai ter 2 noites tranquilas. Esses arranjos ajudam? Queria que você falasse um pouquinho de cada um deles. Ah, Daniel, eu acho que sim, né? A tendência é que ajude sim, porque a gente precisa ter folga, a gente precisa dormir melhor, a gente precisa ter momentos ali de atividades significativas para a gente, né? Claro que não dá para a gente, você sabe, não dá para a gente dizer 100% das vezes, porque sempre tem uma exceção, né? Da pessoa que às vezes vai tirar folga e vai sofrer mais na folga do que se tivesse ali cuidando, por exemplo, né? Tá tão ali, né, dentro daquele mecanismo de estar culpado, por exemplo, de deixar o familiar que não aproveita a folga, né? Isso pode acontecer também, mas no geral, sim, né? Eu gosto de explicar para os cuidadores também que, além de cuidador formal e informal, a gente também tem cuidadores primários, secundários e terciários, que são assim, pois a gente não conhece muito, né? O cuidador primário é aquele que está ali na linha de frente mesmo, né? É o que está na maior parte do tempo, que está ajudando nas atividades de vida diárias. Então, por exemplo, ajuda na alimentação, ajuda no banho, ajuda no deslocamento, né? Vai às consultas, enfim, né? Tá com o familiar por mais tempo. É o que conhece mais o quadro, enfim, né? Mas existe o cuidador secundário, que é aquele que pode aparecer na hora que o primário não pode estar cuidando, né? Então, o cuidador primário, sei lá, vai tirar uma folga, vai viajar, vai no médico, precisa fazer algo, o cuidador secundário entra em cena, ou seja, ele é um cuidador que é menos demandado, mas ainda assim é cuidador, né? E ele pode muito bem aparecer para substituir, para, né, dar um alívio para o cuidador primário, né? Ele existe, né? Assim, é claro que para cada família tem que se fazer lá seu arranjo, mas eu acho legal falar que existem esses outros níveis de cuidador para o cuidador não se sentir tão sozinho e para ele também entender que ele pode pedir ajuda, né? E aí o cuidador terciário é um nível ainda mais distante, mas é aquele que pode ajudar, por exemplo, a comprar uma cesta básica por mês para a família, sabe? Ou então ele pode, pelo menos, ser o responsável por agendar as consultas médicas, né? Marcar os exames,
sabe? É aquele que pode dar uma assessoria, né? Não necessariamente no cuidado direto, mas que ainda assim traz algum alívio. Então, eu acho legal mostrar que existem esses níveis para justamente a gente entender que o cuidado pode sim ser compartilhado e que mesmo quem não possa cuidar tanto, ainda pode cuidar, né? De um jeito ou de outro. Acho que isso também ajuda a aliviar. Agora, a gente falou aqui, né, você até mencionou, o sono fica perturbado, a pessoa existem alguns sinais que a pessoa precisa ficar mais alerta de que: "Olha, tá na hora de tirar minha folga". Sim, boa. Olha, quando a pessoa começa a perceber que de alguma forma tem uma mudança no sentido com o qual ela está ali exercendo aquela função, né? Desculpem o rabinho da minha gata. Ela está exercendo a função de cuidar, né? Então ela vê que de alguma forma ela não se sente mais tão bem, de alguma forma ela não se sente mais ela. Eu escuto muito isso. Parece que não sou mais eu, tô aqui no automático, né? A medida do sono também é importante, claro. Quando ela começa a se irritar, né? Então às vezes ela fica mais brava, mais intolerante com qualquer coisa que a pessoa esteja precisando, ou ela começa a sentir que está sendo de alguma forma pessoal, sabe, os sintomas. Então, às vezes a pessoa tá ali agitada, né, e ela começa a achar que é de propósito e, sabe, não consegue muito deixar aquilo mais leve, né? Vai para casa, se não mora junto e não consegue descansar. Esses são os sinais importantes, né? Quando ela não consegue desligar, acho que são sinais importantes aí para a pessoa perceber que precisa de ajuda. E, assim, muitas vezes não é ela quem vai perceber primeiro, né? É quem está em volta dela, né? Então, um filho fala: mãe, pelo amor de Deus, você precisa descansar um pouco, olha como que você tá vendo como você tá reagindo, né, com a gente e tal. E aí eu falo, cuidador, não só perceba você, mas fique com o ouvido também atento para aquelas pessoas que te conhecem bem, o que elas estão dizendo, né? Porque às vezes é aí que vem, às vezes pela via de fora. Juliana, você falou uma coisa interessante, que os cuidadores têm que começar a prestar atenção quando eles começam a achar que o paciente está fazendo algo porque é pessoal. Mas deve ser difícil, por exemplo, quando você cuida de alguém com demência, e a demência muitas vezes pode te levar a uma certa agressividade. Você entender que aquilo não é a pessoa, que aquilo é a doença. Que tipo de recomendação vocês dão para o cuidador? Uhum. Olha, eu acho que assim, o cuidador sempre conseguir entender e saber o máximo possível sobre a doença, né, que ele está cuidando, é importante. Quando a gente fala de demências, elas vão trazer sim sintomas de comportamento e vão trazer muitas vezes alterações de humor, irritabilidade, agressividade. E aí, para cada paciente é de uma forma, né? Cada paciente vai ser agressivo de alguma forma ou vai ser agitado de alguma forma que tem a ver ali com o quadro dele, né? Específico dele. Então, o cuidador ter esse recurso de aprender mais sobre a doença, né, conseguir ter acesso a essas informações é sempre importante. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho aberto à comunidade lá no Proter, né, que são os encontros psicoeducacionais para cuidadores familiares de pessoas com demência, e a gente traz professores que são profissionais da área da saúde, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, para falar de temas ligados à demência e trazer, assim, informações para o cuidador. Além dele receber essas informações, ter mais conhecimento sobre a doença, ele também acaba sendo, justamente por estar ali com outros cuidadores, tem um senso de pertencimento, vê que não está sozinho lidando, né, tendo que enfrentar esse tipo de dificuldades no dia a dia dele e também troca experiências, né? Então eu acho que esse não estar tão sozinho, né, em casa, eu acho que acaba sendo uma maneira de desse cuidador ter um pouquinho de chance de perceber que não é só com ele, que talvez por isso não seja também tão pessoal, né? Acho que essa é uma estratégia. Bom, aí você vê a importância do conhecimento, né? Como é importante, e aqui também, Ellen, acho que a importância do Humanamente, levando conhecimento também para as pessoas, né? Porque acho que em cada fase ou em cada desafio que a gente tem para lidar com pessoas, em qualquer fase ou em qualquer contexto, você saber o que esperar, você saber o que acontece, você saber que não é com você,
sempre ajuda, né? Quando você vai ter filho, você saber como é que é, você lê, ou se você já vivenciou outras vezes, você vai mais fácil ali, quando os filhos estão ficando adolescentes, também tem mudanças, e você saber quais são essas mudanças, como é que elas funcionam, também ajuda. Então, eu acho que é mais uma ilustração, mais uma prova, né, de que você está cercado de conhecimento, claro, sem contar a ajuda das pessoas, a troca de experiências e suporte, mas você saber o que esperar, você saber como é que funciona, você saber que não é com você, que às vezes dá a impressão que é de propósito, mas não é, tudo isso faz muita diferença, né? Então, você se apropriar desse conhecimento aí ajuda a atravessar essa fase, né? Que, como você colocou, milhões de brasileiros, né? A cada dia crescendo esse número, imagino. Agora, Juliana, tem uma outra questão que eu imagino que o cuidador tem que lidar também, mais próximo do que todos nós, que é a finitude, né? À medida que ele está lidando com esse paciente o tempo todo, diferentemente dos outros da família, a finitude parece que está mais próxima. Isso mexe também muito? Mexe, mexe. Quando o cuidador está lidando com um familiar que tem uma doença que pode ainda ter um fator genético, isso também traz, né? Então é a finitude somada a um adoecimento que vai levar ou que vai permear essa finitude também, né? Mas enfim, né? Independente de ter uma doença, como a gente também está falando de outros tipos de doenças, né? As quais os cuidadores cuidam, a finitude é sim um ponto que se não mexe conscientemente, porque às vezes não mexe conscientemente mesmo, né? Tem um autor que fala que a gente olhar para a finitude é como encarar o sol. A gente consegue olhar, mas não dá para olhar por muito tempo, né? Começa a doer, né? Então, às vezes não é conscientemente, né? Às vezes a pessoa fica muito angustiada e depois precisando ir, ou indo mesmo para um processo terapêutico, porque ela quer, porque ela sente que precisa, que poderia ajudar, ela se dá conta, assim, do quanto que isso também pega. E aí, não é só o cuidador informal, eu acho que até nós que trabalhamos na área, né, acho que a gente tem que ter essa clareza também do quanto que para nós também mexe, né, até a finitude, a impotência ou até o quanto, né, a gente consegue ajudar, o quanto cabe a nós poder fazer algo por aquela pessoa, porque existe um limite, né? A gente também, enquanto cuidadores profissionais, informais, formais, seja o nome que for, né, cuidando de pessoas, a gente também vai ter um limite do quanto a gente vai poder fazer por ela, né? E acho que esses limites acabam, sim, aludindo de alguma forma à finitude, né? A gente falou aqui muito sobre os cuidadores informais, porque eles são maioria na nossa sociedade, mas eu não queria deixar de passar um pouquinho pelo cuidador formal, porque esse tem uma outra diversidade aqui, porque ele cuida do paciente, mas ele tem que lidar com o entorno também, né? Ele tem que lidar com a família do paciente, com outras ansiedades também. Para esse cuidador que é o formal, existem ali uns outros aspectos que acabam mexendo. Como você equilibra esses pratinhos, né, de lidar com este paciente, ainda que seja uma relação de trabalho, ainda que seja sua profissão, mas ter que lidar com a expectativa dos familiares, que também te fazem cobranças, que despejam muitas coisas em cima de você. Uhum. Uma queixa que eu escuto muito de cuidador formal é, ele chega lá como cuidador, ele entra na casa, né, daquela família para ser o cuidador do paciente, daqui a pouco ele tá lavando a louça, lavando a roupa, cuidando, tirando o pó da casa. Isso acontece, infelizmente, nessa mistura mesmo de papéis, né? Existe, infelizmente, uma certa desvalorização ainda, né? Muita gente que tenta fazer combinados com cuidadores formais que não são aqueles que são regulamentados, que os protegem por lei, né? Inclusive, não só em termos de remuneração, mas de carga horária, né? De necessidade de revezamento, de plantão. Então, eu acho que, de novo, o cuidador formal também tem que ter muito conhecimento acerca dos direitos dele, dos deveres também, óbvio, mas dos direitos também, e poder fazer, né? Assim, é lógico que não cabe só a ele, mas ele ter esse conhecimento para poder também fazer a parte dele para garantir que o contrato no qual ele se insira seja justo, seja digno, seja honesto para ele, né?
No dia a dia também tem a habilidade do cuidador de pôr alguns limites, é claro, infelizmente a gente sabe que tem isso, mas eu acho que, assim, de novo, copiando um pouco o que o Daniel falou, né? Um programa como o de vocês, como Humanamente, a gente sempre que puder ter essas iniciativas de divulgar e falar a respeito, eu acho que também educa a sociedade como um todo, né? Não é só o cuidador, né? A gente leva a informação para que também a sociedade consiga encarar melhor essa função de cuidador, seja como contratante, né? Ou como o próprio cuidador, né? Lembrando que o burnout foi descrito pela primeira vez em cuidadores, né? Não era cuidadores de idosos, mas eram pessoas que trabalhavam com dependentes químicos e cuidavam ali em clínicas de dependentes químicos. Foi a primeira vez que isso foi identificado e nomeado. Então, o desgaste emocional, o estresse interpessoal contínuo e crônico, né? Daí a importância que a gente sempre fala de pausas. A gente sempre fala das pausas no nosso trabalho corporativo, cotidiano, mas as pausas para os cuidadores também são muito importantes, sejam eles formais ou informais. Né? E nós convidamos o nosso ouvinte aqui a pausar com bons conteúdos. Vai relaxar um pouco, vai curtir. Faz o seguinte, liga aí num podcast, liga aí no YouTube e ouve o Humanamente aqui conosco. Eu quero agradecer demais a participação aqui da psicóloga, que tem doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, colaboradora do programa Terceira Idade Proter, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Juliana M. Conosco. Foi ótimo ter você aqui, Juliana. Eu que agradeço, Ellen, um prazer, uma honra estar aqui com você, o Daniel, falando desse tema. Obrigada, brigadão. Daniel, mais uma vez, obrigada por esse encontro. Vamos que vamos, cada dia aprendendo mais com os nossos convidados aqui, e semana que vem tem mais, né? Semana que vem nós temos um novo encontro. Enquanto isso, você ouvinte pode compartilhar esse Humanamente. Nós estamos em todos os tocadores de podcast e também no canal do YouTube da Band News FM. Até semana que vem.